Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Vanderlândia, declaro aberta a presente sessão. Como de costume, pedimos ao irmão Jailton que faça uma leitura da palavra de Deus. Vou ler aqui em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 8, que diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvidos e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós, e nós dizemos amém. Em seguida, passa a ordem do dia para ser lido pelo nosso primeiro secretário. Bom dia a todos. Leitura da ata. Ata da centésima décima sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vanderlândia, segundo período, primeira legislatura, ano 2019. Aos 17 dias do mês de junho de 2019, no prédio da Câmara Municipal de Vanderlândia, às 9 horas da manhã, localizado na Avenida Gomes Ferreira, número 564, reuniu-se em sessão ordinária sob a presidência do senhor vereador presidente Télio Soares Leite, com a presença dos seguintes vereadores: Severino Pereira da Silva, Jucimário Moraes Feitosa, Jailton Rodrigo Magalhães, Adriano Lima de Souza, Raimundo Nato Feira Ribeiro, João Pedro Valadares Bilho. Dando início ao expediente, foi aberta a presente sessão ordinária, lida e aprovada a ata da sessão anterior, indicação número 015/2019, de autoria do vereador Jailton Rodrigo Magalhães, indicando ao senhor prefeito que seja feito o rosto das ruas do povoado Ponta do Asfalto e Vila Cearense. Projeto de lei número 048/2019,
em que cria creche municipal Coração de Mãe Madre Brígida Postorino, em Vanderlândia, Tocantins. Dando continuidade, o senhor presidente franqueou a palavra por 10 minutos aos senhores vereadores presentes. De imediato, obedecendo às normas regimentais desta Casa de Leis, a vereadora Edileuza Santos Silva Bilho faz a explanação sobre as matérias em pauta, informando também aos vereadores presentes que irá apresentar um requerimento solicitando que seja colocado o nome da nova creche de nome Senhor Antônio Félix, o qual foi desembargador do Estado e deixou obras importantes em nosso município. Com relação à empresa BRK, a vereadora diz ter ficado muito triste e desapontada com a decisão da Justiça, que determinou que o fornecimento de água continuasse com a BRK. Mas disse ainda que não podemos desistir. Em seguida, faz uso a palavra o vereador Jailton Rodrigues Magalhães, falando de sua indicação de número 015/2019 e manifestando ser favorável ao projeto de lei número 048/2019, em pauta. Logo após o uso da palavra, o vereador Raimundo Nonato Ferreira Ribeiro, discutindo as matérias em pauta e falando novamente sobre o ofício que será enviado ao DENIT, questionando a construção de quebra-molas no trevo da BR-226 em Vanderlândia. Continuando, o vereador falou ainda sobre as placas de numeração das casas do setor sul de Vanderlândia, pois até o presente momento esses serviços não foram concluídos naquele setor, pois somente identificação das ruas e casas, os moradores receberão sua correspondência devidamente. Em seguida, o senhor presidente submeteu em votação a indicação de número 015/2019, citada acima, o qual for aprovada em um único turno de votação, por maioria dos votos do membro que compõem essa Casa de Lei. Em seguida, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária, que, para constar, eu, Valdir, projeto de lei número 048/2019, cria a creche municipal Coração Mãe Madre Brígida Postorino, em Vanderlândia, Tocantins. Artigo 1º. Fica criada a Escola de Educação Infantil em Vanderlândia, Tocantins. Artigo 2º. A escola criada no artigo 1º tem a denominação Creche Municipal Coração de Mãe Madre Brígida Postorino. Artigo 3º. A organização administrativa e curricular, o funcionamento e as diretrizes da escola serão estabelecidas no regime interno, a ser aprovada por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Vanderlândia, 10 de junho de 2019. Parecer conclusivo sobre as contas consolidadas de Vanderlândia, Tocantins, exercício 2015. Origem, Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, processo número 5.460/2016. TCE, Tocantins, prestação de conta consolidada do exercício 2015. Responsável, Eduardo Silva Madruga. Apresentação. O senhor Eduardo Silva Madruga, atual prefeito de Vanderlândia, e à época procedeu à entrega da prestação de conta consolidada relativa ao exercício 2015, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que reúne a competência para emitir parecer tudo dentro do exercício do controle externo atribuído pela Constituição Federal. O parecer emitido pela Corte de Contas
contas baseia-se na análise pormenorizada de caráter técnico quanto aos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, apuração dos resultados do balanço geral do município, em atendimento às normas constitucional e infraconstitucionais, servindo ao relatório e parecer do Tribunal de Contas como fonte de auxílio para o julgamento da natureza política. Assim, sendo o relatório e o parecer emitido pela Corte de Contas deve ser motivo de apreciação, deliberação e julgamento pela Câmara Municipal, informe, preconiza e legislação vigente. Instrução. Análise das contas consolidadas do município de Vanderlândia, referente ao exercício 2015, deu ingresso na Corte de Contas através do processo de prestação de conta número 5.460/2016, tendo sido encerrada pelo parecer prévio pelo relator, quanto foi acolhido, aprovado com o parecer pela rejeição das contas anuais, onde naquela ocasião foi oportunizado o direito da ampla defesa pelo prefeito municipal, mas mesmo tendo sido tempestivamente apresentado a devida defesa, aquela Corte de Contas recomenda ao Poder Legislativo de Vanderlândia a rejeição das contas consolidadas do exercício de número 2015 do município de Vanderlândia, Tocantins, para tomada de sua vez das providências constitucionais de sua competência. Relatório e parecer. Trata-se ao autor da prestação de conta consolidada do município de Vanderlândia, estado do Tocantins, referente ao exercício de 2015, tendo como responsável o senhor Eduardo Silva Madruga, prefeito municipal à época. É importante frisar que obrigatoriedade de administrador público apresentar suas contas decorrer das disposições expressas, tanto no nível constitucional como infraconstitucional. Referido à obrigação não é restrita apenas aos administradores, mas estende-se a todos os demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, direta, autárquica, expressa empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como as fundações instituídas ou mantida pelo poder público em qualquer nível para o atendimento dos interesses de toda a população. Ademais, a emissão dos parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins tem como função primordial subsidiar de forma extremamente técnica o julgamento político de competência exclusiva da constituindo-se em documento no qual propicia um apurado entendimento técnico, como já dito, que por sua vez substituirá o controle político a cargo do Legislativo Municipal. Embora as atribuições do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins possuem funções de fiscalização consultiva, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e educativa, quando ao julgamento de contas consolidado do prefeito municipal, tem competência tão somente opinativa na emissão dos seus processos. Isso não ocorre por acaso. É que o legislador previu que, no sistema democrático de direito, as decisões políticas sobressaem sobre qualquer outra decisões, pois a única que reflete
diretamente os anseios da população. Dessa forma, afirma que a Corte de Contas funciona como órgão auxiliar e não julgador, cabendo finalmente aos senhores vereadores e aprovação, com ou sem ressalva, ou a rejeição das contas respeitados os garantias constitucionais consagradas do respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Tanto assim, é assim que, na hora da votação propriamente dita pelos senhores vereadores, não há necessidade justificativa sobre qualquer caráter técnico ou mesmo político. Basta apenas aprovar com ressalva ou rejeitar, pois recebeu a responsabilidade, o aval da população para lhes representar e defender os seus interesses dentro de suas convicções. Antes de apontar as minhas considerações de mérito quanto à apresentação de contas, ora em exame, consigo especificamente quanto ao trâmite do presente processo de prestação de conta em análise, que o relatório técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Apenas subsidiou o nosso parecer nas questões técnicas para que observemos a maior quantidade de informações úteis necessárias, visando um relatório justo e baseado em sua plenitude de toda legalidade. Passo em seguida a mencionar as irregularidades apontadas pela Corte das Contas do Estado do Tocantins, as quais culminaram na decisão de recomendarem a rejeição das contas ora exame. Primeiro, número 01, divergência entre os valores constantes do demonstrativo de passivo financeiro, que apresenta a descrição analítica por credor dos restos a pagar, para a demonstração da dívida flutuante, que apresenta o valor contábil dos restos a pagar. 02. O percentual do valor arrecadado em função do valor estimado foi de 58,74%, estando assim abaixo de 65% do IN 02/2003. 03. A ausência de planejamento arrecadou 676,61% em relação à previsão orçamentária, descumprindo ao que determina a inflação, o artigo 01, parágrafo 1º. O quarto, o registro contábil das contas da contribuição patronal entre dívidas devidas ao regime geral de previdência social atingiu o percentual 11,43% dos vencimentos e remuneração, não se cumprindo os artigos 195, primeiro, da Constituição Federal e artigo 22, inciso 1º da Lei Federal número 8.121 de 91. O quinto, o município realizou despesa imprópria na manutenção do desenvolvimento do ensino, despesa com gêneros alimentícios, refeições, merenda pagas com recurso da MDE 0020 e 00.000,
no valor de R$ 59.533,11, em desconformidade ao que determina o artigo 71 da Lei Federal número 9.394/96. O sexto, o valor da cota extra do Fundo de Participação do Município, FPM, depositada em conta bancária do FPM, em 9/7/2015, no valor de R$ 84.377,87, em 9/12/2015, no valor de R$ 312.612,73. Foram registradas na conta do FPM normal, onde o correto seria o registro na conta de receita número 172100103, conta parte do FPM, é 1%, conta anual do ECA, né? Número 84 de 2014, e 17210010207, conta extra do FPM número 55 de 2007, influenciando assim na apuração do índice de saúde e desacordo com os artigos 83, 106 da Lei Federal, número 4.320 de 64. O sétimo, o município informou, através do RREO, anexo 12 demonstrativo das receitas e despesa com ações de serviço público e saúde, o valor de previsão atualizada de 6.250.000. Receita de do SUS, 2.210.809,50. E, no entanto, na linha 14.1, despesa com saúde do SUS, 000. Ou seja, não foram identificadas despesas com saúde do SUS. E a previsão muito superior à receita realizada em descumprimento ao que dispõe o MCAPS, e em desacordo com o artigo 83 a 106 da Lei Federal, número 4.320, de 64. O oitavo, cancelamento de resto a pagar no valor de R$ 347,326,60, sem ato autorizativo. Assim, o resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor, demonstrando a inconsistência do demonstrativo contábil e, em consequência do balanço, não apresenta situação financeira entre 31 de dezembro em desacordo com o artigo 83 a 106 da Lei Federal 4.320, 64. Princípio contabilidade, contrariando o artigo 37, computo da Constituição Federal, sendo uma restrição de ordem legal gravíssima, item 2.9 do INTCE, Tocantins, 02/2013. Foi oficiado o responsável pelas contas do senhor Eduardo Silva Madruga para que o mesmo apresente suas defesas em torno das possíveis irregularidades apontadas, ocasião em que foi apresentada a referida defesa, o qual, em 83 laudas especificou ponto a ponto cada item mencionado. Ficou demonstrado nos autos que a maioria dos itens foram irregularidade de ordem contábil, que não maculam as contas de 2015 e a maioria delas, como, por exemplo, a divergência entre o possível financeiro e a dívida flutuante, bem como os repasses da conta patronal do INSS pela mesma Corte de Contas,
foi objeto de ressalva em outros julgamentos, conforme consta no relatório da defesa administrativa e demais. Nada consta sobre desvio de recurso público ou malversação de recurso. Denota-se, após análise minuciosa sobre as questões técnicas apresentadas pela Corte de Contas, que o gestor, à época, descumpriu normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a sua prestação de conta, mas, ao meu ver, caracterizou-se apenas restrições relativas possíveis de ressalva. Como já dito antes, que as decisões políticas são destinadas a atender os anseios da população, que confiou em nós, vereadores, para que os defenda da melhor forma possível, os nossos votos deverão satisfazerem o que a população espera de nós. Nessa diapação, é válido lembrar que o gestor, à época, candidatou-se à reeleição, colocando à prova a sua administração, pois, caso a população aprovasse ou reaprovasse, expressaria isso de forma efetiva, através do sufrágio universal, nas eleições do ano 2017. E naquela ocasião, o senhor Eduardo Silva Madruga recebeu uma votação expressiva, quase 73% do eleitorado, sendo o primeiro gestor a história do nosso município a se reeleger, fato que não deixou nenhuma dúvida de que a população amplamente aprovou a sua administração nos anos pretéritos, incluindo assim o exercício de 2015 em análise. Conclusão. Em juízo final, o exame como presidente da comissão apresento o meu parecer, amparado pela legitimação do poder de fiscalização da Câmara Municipal de Vanderlândia, com manifestação conclusiva sobre a matéria entregue à minha responsabilidade para deliberação por meus pares desta Casa de Lei Legislativa, emitindo o meu voto pela aprovação com ressalva. Ressalvas mencionadas no anexo 1, parte integrante desse relatório das contas consolidadas no exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Vanderlândia, à época administrada pelo senhor Eduardo Silva Madruga. Momento em que remeto o presente parecer para as providências administrativa e legislativa pertinente para o julgamento pelo plenário desta Casa de Lei, em apertadas síntese. É este o meu parecer e como voto. Vanderlândia, Estado do Tocantins, 14 dias do mês de junho de 2019. Anexo 1º. Ressalva das contas consolidadas 2015. Comendamos que seja feita todas as conferências de ordem contábil para evitar divergência entre os valores constantes no demonstrativo de passivo financeiro que apresenta a descrição analítica por credor dos restos a pagar para a demonstração de dívida flutuante, que apresenta o valor contábil dos restos a pagar. Segundo, fazer um planejamento sobre a estimativa para que o percentual do valor acrescentado em função do valor estimado não fique abaixo de 65%, conforme a preconiza
O IN 2003. Promover todos os esforços para fazer um planejamento de arrecadação dentro do que é possível arrecadar, evitando diferença significativa. O quarto, fazer registro contábil de contas da contribuição patronal, dívidas ao regime geral da Previdência Social, dentro dos parâmetros do artigo 195. Primeira Constituição Federal, do artigo 22, inciso 1º da Lei Federal número 8.121, de 91. O quinto, registrar corretamente o valor da conta extra de fundo da participação dos municípios na conta 172101207, conta extra do FPM, número 55, 2007, para não influenciar na apuração dos índices constitucionais. Observar observar os registros contábeis para evitar erros grosseiros, como não registrar nenhuma despesa com saúde no período e previsão de receita superior à realizada. Não fazer cancelamento de resto a pagar sem ato autorizativo. Decreto Legislativo número 002/2019 dispõe sobre as contas consolidadas do município de Vanderlândia e da outras providências. A Câmara Municipal de Vanderlândia, Estado de Tocantins, usando as suas atribuições que lhe conferida pelo artigo 111, parágrafo 6º, 4º da Lei Regimental, aprovado em 17 de agosto de 2009. Decreta. Artigo 1º, considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento relatou-se parecer sobre as contas consolidadas de 2015 pela aprovação com ressalva. O artigo 2º fica aprovado com ressalva as contas consolidadas do exercício 2015 sob a responsabilidade do senhor Eduardo Silva Madruga, ressalvas anexas. O terceiro, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões da sessão da Câmara Municipal de Vanderlândia, aos 18 dias do mês de junho de 2019. Relato que na consolidação das contas, itens foram citados pelo Tribunal de Contas, entidade que visualizou algumas falhas, provando o grau do seu compromisso. Porém, acompanhando a aprovação, acompanhando o processo administrativo, percebendo e recebendo a justificativa dos contadores, ficou claro que os itens positivos é bastante superior. Por isso, meu parecer é favorável, por não ver nada em falha contábil. Algumas falhas, até mesmo de digitação. Raimundo Nonato Ferreira Ribeiro, relator da comissão. Vanderlândia, 18/6/2019. Como secretária do referido projeto, aprovo com recomendações de regularizações favoráveis pelo pela prestação das contas, o que já foi feito. Para debatermos a ordem do dia, está franqueada a palavra aos vereadores. Mas, antes de mais nada, eu quero, na condição de presidente, dizer que a nossa lei orgânica prevê que o presidente vota em 2 ocasiões, para desempatar alguma votação e nos casos de votação qualificada que exige 2/3, como é o caso agora. Então, em vista de a gente votar, enquanto o nosso secretário estava lendo o parecer do nosso presidente, eu fiz algumas anotações aqui que eu achei importante falar. Eu vou usar a tribuna para mim
falar sobre o assunto. Oi. Então, pessoal, fazendo uma análise do que foi relatado, nós tivemos a oportunidade de receber a defesa por parte do responsável pelas contas consolidadas de 2015. Então, dos 10 itens que foram apontados como irregularidade, que na concepção do Tribunal de Contas merecia ser julgado como irregulares as contas, eu tenho a dizer o seguinte, eu anotei aqui, a diferença nos demonstrativos do passivo financeiro. Esse fato é um fato que, notadamente, e está nos autos, o Tribunal de Contas já por várias vezes considerou que não é fato grave. Tem nos autos, como todos os companheiros já viram, está aqui um exemplo da conta de Porto Nacional, como foi objeto de ressalva. Então, com todo respeito ao Tribunal de Contas, que é um órgão técnico renomado, é um dos melhores tribunais de contas do nosso do Brasil, é reconhecido por ter capacidade técnica bem eficiente, mas nós não podemos permitir que tenha 2 pesos e 2 medidas. Municípios por aí sendo aprovados conta com esse tipo de problema e aqui indicar rejeição. Então, o primeiro ponto. Segundo, cota patronal abaixo dos 21%. Nos autos consta não só uma, consta 9 cidades que foram ressalvadas por cota patronal abaixo dos 21%. Então, é outro fato que a gente não pode deixar passar despercebido. Nós não somos melhores, mas não somos piores do que ninguém. Arrecadação acima do previsto. Olha, nós vamos reprovar o prefeito que arrecadou mais. Arrecadou 676% a mais do previsto. A previsão, o nome já diz, é previsão. Ela pode alterar para baixo ou para cima. Se fosse para baixo, nós estaríamos aqui criticando o nosso gestor. Mas foi acima. Então, é outro ponto que jamais eu acho que a gente deveria rejeitar uma conta por arrecadação bem acima do que foi previsto. Não consta na prestação de contas de 2015 que nenhum gasto com saúde. A gente demonstra que foi um mero erro de ordem até de digitação, como disse o nosso relator. Não foi nem de ordem contábil. Que eu tenho certeza que a contabilidade não é área tão feio. Deve ter sido digitação mesmo. Ficou zerado. Então, a gente tem certeza que isso não está certo, porque a gente vê claramente que no ano 2015 foram gastos alguma coisa com saúde. A cota extra do FPM, registrado na conta do FPM normal. Tudo foi usado na administração pública. É um fato irrisório que eu não sei nem por que está se colocando isso aqui. E o duodécimo a menor. O duodécimo a menor é feito uns cálculos bem complexos e no final do ano, quando se soma até as receitas de lucros da conta do banco, é feito uns cálculos e dá a maior ou a menor. Diferença mínima. Diferença que não prejudicou o andamento da Casa de Leis. Eu já tive a oportunidade de presenciar algumas diferenças de ordem de 50, 60 reais. Isso vai macular a administração. Então, eu achei interessante vir aqui falar esses pontos para dizer que os pontos apontados pelo Tribunal de Contas, os que seriam mais graves, foram todos ressalvados por eles, como demonstrou na defesa. Então, eu quero adiantar o meu voto, que sou favorável à aprovação com ressalvas. Ressalva porque o gestor tem que também melhorar e cumprir o que foi ressalvado, como o presidente bem mencionou, para que nos anos seguintes a gente evite esse tipo de irregularidades. É o que eu queria tratar sobre esse assunto. Obrigado a todos. Então, aqui, ó. Com a palavra o vereador Jailton. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta Casa de Leis. Cumprimentar todos os colegas vereadores, em nome de nosso presidente Taylor,
Cumprimentar os companheiros que nos visitam nesta manhã, sejam bem-vindos. E também cumprimentar os funcionários que nos auxiliam. Senhores, quanto ao projeto de número 048, já sou favorável a ele, meu voto é sim a aprovação dele, pois entendo que só vai regularizar algo que já vem acontecendo, né, naquela escola, aquela creche. Muito bem. E nós temos também este outro projeto, que são as contas de 2015, né, onde nós recebemos, onde o Tribunal de Contas, o TCE, já fez o seu pré-julgamento. Nós vimos que ele rejeitou, né, essas contas baseado em falta de planejamentos, né? E nós tivemos analisando, nós sabemos que o Tribunal de Contas é altamente capacitado, eles percebem uma simples mudança de uma vírgula, porque eles são pessoas preparadas para aquela função. Fizeram a parte deles, mas, pelo outro lado, senhores, eu queria dizer aqui que hoje tenho 47 anos de idade, sou nascido e criado até essa idade aqui, vivendo até essa idade aqui no município de Vanderlândia. Temos acompanhado as administrações que têm acontecido nesta cidade. Vemos que muitos prefeitos passaram por elas, todos tiveram a sua participação, todos deixaram a sua marca porque trabalharam. E queria dizer que de 2013 para cá fiz parte desta administração, não só como eleitor, mas também como vereador, ajudando nesta administração. E quero dizer que sou feliz, quero dizer que me alegro muito com as coisas que têm acontecido neste município. São muitas obras que já foram inauguradas e muitas que estão em andamento para acontecer, né? Isso é muito bom. E como o secretário leu, que foi colocado à prova a administração de Eduardo Silva Madruga. Concorreu às eleições para o ano de 2017. Como foi lido, ele recebeu quase 73% dos votos das eleições naquela época. Então, isso prova que o povo aprova esta administração. Aquele mesmo povo que votou em nós e acreditou, né, que nós pudéssemos estar aqui defendendo eles e acompanhando. Senhores, resumindo as minhas palavras, eu quero dizer que o meu voto é sim a aprovação destas contas com ressalva. Eu acompanho o mesmo pensamento, a mesma intenção do povo de Vanderlândia. Eu entendo que esta falta de planejamento não emacula nada no nosso município, né? Pelo contrário, o prefeito é trabalhador e eu tenho que apoiar esse trabalho. Eu tenho que apoiar para ver esse progresso continuar a seguir à frente. Então, o meu voto é sim, e conto com a colaboração dos companheiros que têm participado e que têm se alegrado junto comigo neste mandato. Estas são as minhas palavras e muito obrigado. Então, nós vamos colocar em votação. Com a palavra, a vereadora Edileuza. Bom dia, companheiros vereadores, nosso público hoje assistente, nosso secretário, o Sivan, nosso companheiro Paulo Trovo, meu amigo José, nosso assessor jurídico, Djalma Júnior, os funcionários desta Casa de Leis. Não poderia deixar de fazer uso da palavra para falar sobre o projeto do qual
na comissão, sou a presidente, que é sobre a educação, sobre a creche já existente em nossa cidade, que hoje vai ser regularizada pela lei, projeto 048, em primeira votação. Dizer que para nós assim é um motivo de satisfação. Nós estamos regularizando nossas escolas, nossas creches, principalmente o setor principal, que é a educação, que é a base de tudo, onde eu sou professora e faço parte dessa esfera, e sou muito feliz por fazer parte do grupo de professores, apesar de sabermos da desvalorização do professor em todo o nosso país e o descaso como um todo. O projeto que hoje colocaria em votação, que seria o requerimento, nós vamos transformá-lo em projeto, já o nosso secretário vai estar adequando para amanhã, sobre a nova creche que está sendo construída, para o nome do desembargador Antônio Félix, como mencionei ontem aqui, para todos os companheiros. Diante de todo o trabalho, de todo o valor daquela pessoa que hoje não se encontra mais em nosso meio, mas não devemos esquecer daqueles que já fizeram algo pelo município de Vanderlândia. Então, o desembargador Antônio Félix é uma pessoa que merece nosso respeito e essa homenagem. Assim acredito, por isso, estou apresentando esse documento. Quanto às contas do prefeito, Eduardo Madruga, eu nunca tive dúvida sobre essa aprovação diante da Câmara Municipal de Vanderlândia. Pelo fato de quê? Pelo fato que o Tribunal de Contas tem um trabalho técnico onde ele busca documentos, busca registros, e nós somos diferentes. Nós estamos vendo aqui na vida real o que realmente está acontecendo. O que está se realizando em nossa cidade? Onde que já vai ser visto que o órgão da saúde, uma secretaria, nunca vai se fazer nenhuma despesa perante um dia, um mês ou um ano no município, seja ele qualquer. Então, já vemos que tem um erro aí, não é? Não precisa nós ser doutores de contabilidade, seja técnico, do que for, para nós ter o entendimento. Até 62% a menos para a Câmara Municipal, nós sabemos que isso aconteceu, do 10º que foi repassado. Então, tudo são trâmites que acontecem dentro de um balancete, dentro de um erro ortográfico, um erro de computação, que nós percebemos que isso não é só na administração de uma prefeitura. Isso existe em todos os órgãos que fazem prestação de conta. É uma normalidade, que é umas irregularidades contábeis que existem. Eu sei porque eu já trabalhei em vários órgãos como conselheira, como gestora, que hoje sou aposentada, e a gente lá tem várias balancetes das nossas escolas também que vêm várias vezes dizendo as mesmas coisas para não regularizar. Aí você vai, faz a defesa, regulariza, uma nota fiscal que está rasurada, um item que não era para ter comprado com aquele recurso. Isso é uma coisa que acontece, é normal. Mas o que eu quero dizer é o que nós estamos assistindo em Vanderlândia. É os atendimentos que nós temos visto nas áreas de educação, de saúde. Eu sei que o nosso prefeito ele não é 100%. Ele é humano. Ele é limitado como nós. E a burocracia ela faz também com que a pessoa não atenda 100% a toda uma comunidade, que realmente isso ninguém ainda conseguiu. Mas aí tem o nosso respaldo, eu acredito que os companheiros também irão votar a favor, que já a comissão já deu o parecer favorável. Nosso presidente, nós estudamos e especificamos cada item que veio detalhado pelo Tribunal de Contas e chegamos à conclusão que o parecer por todos nós vai ser favorável, diante do que nós estamos participando nessa administração que já vem, segundo mandato, e que nós, pelo menos eu, estou trabalhando junto, estou participando, apoiando,
E isso é o que importa, é nós vemos as coisas acontecerem, serem realizadas. Não vai ser um simples papel que vai dizer tudo ao contrário agora do que nós estamos fazendo. Porque no papel se escreve muita coisa, mas o que você vive aquilo que realmente está, de fato, sendo feito, sendo visto, sendo competência, como o Executivo tem feito seu trabalho. Então, são essas minhas palavras de apoio, né? Estou aí para continuar esse mandato, fazer nosso trabalho, diante da dificuldade, mas nós estamos aqui, firmes, na convicção de que estamos fazendo a coisa certa, sempre o melhor pelo nosso município. São essas minhas palavras. Então, nós vamos colocar a pauta em votação. Em votação, ata da 117ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vanderlândia. Os vereadores que votaram a favor da matéria permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 048/2019, que cria a creche municipal Coração de Mãe Madre Brígida Postorino. Os vereadores que votaram a favor da matéria permaneçam como se encontram. Também aprovado. Decreto legislativo número 2/2019, que dispõe sobre as contas consolidadas do ano de 2015. Os vereadores que votarem a favor da matéria permaneçam como se encontram. Também aprovado. Algumas considerações finais, senhores? Então, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos.